A doença das abelhas adultas. A varroatose é considerada uma doença de grande preocupação para a apicultura mundial, pois causa grandes prejuízos em vários países. Ela é causada por um ácaro ectoparasita obrigatório da família Varroideae, gênero Varroa. O gênero ele compreende 4 espécies, sendo Varroa destructor o principal parasitar as abelhas apis mellíferas. Os adultos fêmeas eles são avermelhados e redondos com cerca de 1,5 mm de largura, ao passo que os machos e as fêmeas são menores e brancos, mas todos são visíveis a olho nu. A fêmea adulta ela entra na célula de cria de abelha antes que essa seja operculada, posiciona-se lá no fundo entre a larva da abelha e as paredes do alvéolo e fica presa no alimento larval. Após a operculação da célula e já tendo consumido todo o alimento, ela começa a alimentar-se dos corpos adiposos da cria de abelha. Após a operculação da célula, dá início à sua postura. Em ciclos reprodutivos normais, podem ser postos até 5 ovos numa célula de operária e 6 ovos em células de zangões. Por isso, a preferência pelas células de cria de zangão, porque o ciclo ele é mais longo do que o da operária. As larvas do ácaro desenvolvem-se dentro dos ovos durante as primeiras horas após a ovoposição e em seguida passam as fases de ninfa até atingirem a maturidade sexual. O macho ele atinge a fase adulta antes da fêmea. Assim que a primeira fêmea se torna adulta, ocorre a reprodução dentro do alvéolo de cria. Quando a abelha emerge do alvéolo, as fêmeas adultas emergem com ela e procuram as abelhas mais velhas para parasitar, passam então a fase forética. Os machos e as fêmeas não fecundadas não deixam a célula, morrendo poucas horas após a desoperculação. A infestação por varroa resulta em diminuição do peso das abelhas, diminuição da expectativa de vida e no desempenho do voo. Além dos efeitos diretos, causa enfraquecimento das abelhas e declínio na saúde da colônia. As feridas causadas pelos ácaros são portas de entrada para outros patógenos. Além disso, o ácaro varroa ele funciona como um vetor mecânico e biológico de vários vírus importantes que infectam as abelhas, como o vírus da asa deformada e o vírus da paralisia aguda. A transmissão de vírus, juntamente com a infestação pelo ácaro, contribuem sinergicamente para o fenômeno do colapso das colônias. Para monitorar o nível de varroa, pode-se utilizar um método de contagem de ácaros mortos nos estratos sanitários ou métodos de desalojamento dos ácaros através de lavagem de amostras de abelhas adultas ou da polvilhação da colônia com açúcar em pó, seguida de contagem dos ácaros caídos nos estratos sanitários. Não há acaricida sintético registrado no Brasil para o controle do ácaro. Em países que utilizam, há vários relatos de problemas com alta resistência deles. No entanto, estudos sugerem que o uso do ácido oxálico, um produto natural, tem se mostrado eficiente no controle, mas vale lembrar que também pode deixar resíduo nos produtos das abelhas. Como medida de controle e prevenção, recomenda-se as revisões periódicas, atenção nas práticas de apicultura migratória com destino para regiões de ocorrência de doença e a seleção genética de colmeias mais resistentes. A acarapsose é uma doença parasitária das abelhas adultas causada pelo ácaro Acarapis woodi, que foi pela primeira vez identificada nos Estados Unidos em 1984. Este ácaro, também conhecido por piolho, instala-se na traqueia, afetando a capacidade de respiração da abelha, fazendo com que falte oxigenação para os órgãos, alimentando-se da hemolinfa, debilitando-as e impedindo-as de desempenhar suas tarefas, podendo até causar a sua morte. Além disso, ele pode ser vetor também de bactérias e vírus. Os ácaros fêmeas, eles entram no sistema respiratório das abelhas adultas operárias, zangões e rainhas, mais propriamente nas traqueias, e aí colocam os seus ovos. Esses vão eclodir e as larvas vão desenvolver acasalando-se em seguida. As fêmeas acasaladas saem e passam a viver sobre a abelha, preferindo normalmente procurar abelhas saudáveis e jovens. Voltam a entrar nas traqueias das abelhas pelo primeiro espiráculo torácico para fazer a postura. Os ácaros passam rapidamente de abelha em abelha e depois de instalada a infestação, passam rapidamente de colônia em colônia e de apiário em apiário.
Os sinais de acarapsose são difíceis de detectar, pois os ácaros eles são invisíveis a olho nu. Quando há muita infestação por acarapsose, as traqueias das abelhas encontram-se claramente necrosadas e bastante enegrecidas, quando comparadas com traqueias saudáveis. Observam-se muitas vezes abelhas mortas à entrada da colmeia ou abelhas arrastando-se com o abdômen inchado e revelando incapacidade para voar. Abelhas com asas cruzadas formando um K. Os métodos clássicos de diagnóstico morfológico baseiam-se na dissecção do tórax em disco de abelhas individuais, que é o método do disco torácico, seguido de trabalhoso e demorado exame microscópico. Por essa razão, foram desenvolvidos métodos de detecção molecular que facilitam a triagem na rotina. Além disso, ELISAs baseados em antissoros como Acarapsutes podem detectar infestações com prevalência superior a 5%. O manejo adequado pode ajudar a controlar as infestações por ácaros traqueais. Isso inclui substituir a rainha de colônias que são suscetíveis à doença, já que colônias com rainhas poedeiras jovens e ativas parecem lidar melhor com infestações por ácaros do que colônias com rainhas mais velhas. Cepas de abelhas resistentes a ácaros traqueais também podem ser usadas. Acredita-se que os ácaros traqueais tenham evoluído com as abelhas apis mellíferas e, por isso, algumas cepas de abelhas parecem ser altamente resistentes ao ácaro. A herdabilidade desse traço de resistência é considerada alta e acredita-se que seja expressa principalmente como um comportamento de higiene removendo os ácaros migratórios. No Brasil, não tem sido reportado casos de acarapsute. Um estudo publicado em 2020 pesquisou a presença do parasita utilizando técnicas moleculares em 15 estados brasileiros com resultados negativos. Provavelmente devido ao comportamento higiênico da nossa abelha, a não adaptação dele ao clima tropical. A nosemose, ou doença do nosema, é causada por duas espécies de parasitas microsporídeos intracelular classificados como fungo, Nosema apis e Nosema ceranae. Ambas as espécies podem infectar abelhas operárias, abelhas rainhas e zangões. Ambas as espécies produzem esporos que são ingeridos por abelhas adultas através de água ou alimentos contaminados, através de troca de alimento com outras abelhas ou da limpeza dos quadros contaminados. Os esporos eles germinam então no intestino médio, parasitando o ventrículo da abelha e a infecção pode resultar em vida reduzida da abelha adulta, afetar a saúde da colônia e diminuir o desempenho. Os principais sinais são a presença de abelhas rastejando para dentro e ao redor da entrada da colmeia, com o abdômen inchado e asas deslocadas, a presença de sinais de disenteria dentro e ao redor da colmeia, uma redução na habilidade de postura de ovos da abelha rainha, queda na produtividade da colmeia e aumento da mortalidade. O Nosema ceranae ele causa sintomas semelhantes, no entanto, nenhum comportamento de disenteria ou a presença de abelhas rastejando, geralmente relacionadas à infecção por Nosemas apis, foi relatado para Nosema ceranae. No Brasil, há a presença tanto de Nosema apis quanto do Nosema ceranae em abelhas apis, e um estudo publicado em 2015 relata a presença de Nosema ceranae em abelhas nativas sem ferrão. A preocupação com essa doença é mundial e discussões têm relacionado ela com o distúrbio do colapso das colmeias. Então, boas práticas de manejo, como nutrição adequada, abelhas rainhas jovens com colmeias populosas e a substituição do favo a cada 3 ou 4 anos manterá as colônias fortes. Remover as possíveis causas de estresse. Apicultores eles devem colocar suas colmeias em uma posição quente e ensolarada, permitindo que a colônia saia para forragear e assim evitar o acúmulo de esporos nas fezes depositadas na colmeia. Todo equipamento deve ser limpo e higienizado antes e após o uso. No Brasil, um estudo realizado em 2020 investigou as principais queixas de apicultores e meliponicultores, que foram a traça da cera e formigas, no caso da abelha apis, e no caso das abelhas nativas sem ferrão, os forídeos. Essas pragas são carreadoras de vírus e bactérias e podem ocasionar o abandono das colmeias. A morte das abelhas devido a outros fatores pode estar relacionado com o uso indiscriminado de agrotóxicos, que mesmo em doses subletais pode provocar alterações comportamentais e nos mecanismos de defesa contra doenças e agravos. Para preservar nossas abelhas saudáveis, o ambiente ao seu redor precisa estar saudável, com água limpa e flora de qualidade, sem a presença de agrotóxicos. Outro desafio para a manutenção da saúde das abelhas é a ausência de boas práticas na apicultura e meliponicultura, como, por exemplo,
o fornecimento de alimentação suplementar contaminada ou inadequada e a importação e trânsitos irregulares. Com esses e outros cuidados, garantimos que a nossa abelha continue resistente à maioria das doenças e o nosso mel continue a receber prêmios de qualidade.